Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 9 de abril de 2025. Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do país, quarta-feira com céu encoberto por nuvens brancas. Na capital, desenhada por Niemeyer, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 95% a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, amanhece com nuvens escuras e uma chuvinha fina. À tarde, o céu fica encoberto. Na Cidade Morena, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 50%. Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte apresenta céu nubloso e chuva fraca. Na Cidade do Sol, a temperatura oscila de 25 a 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. Comemora aniversário com solzinho entre nuvens e sem previsão de chuva. Na capital do Caju, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70% a 30%. Norte. Palmas, no Tocantins, amanhece com nuvens escuras e a chuva cai sobre a metrópole ao longo do dia. Na mais jovem capital brasileira, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 65%. Arauá, em Sergipe. Assopra velhinhas com céu azul e sol forte durante a tarde. No município cercado pela Mata Atlântica, a temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 45%. Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, não há previsão de chuva. E os raios de sol também não dão o ar da graça. A paisagem fica encoberta por nuvens brancas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 30. A umidade do ar vai de 90% a 35%.
Ecoporanga, no Espírito Santo, celebra mais um ano de vida com céu encoberto e sem previsão de chuva. Na cidade, às margens do Rio 2 de Setembro, os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Sul. Em Curitiba, no Paraná, céu encoberto por nuvens escuras e chuvas isoladas ao longo do dia. Na capital ecológica do Brasil, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 23 graus. A umidade do ar marca de 100 a 75%. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tempo fechado e chuva durante o dia. Na capital dos Pampas, a temperatura mínima é de 19 e a máxima 25 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 9 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suposto desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação de estradas que beneficiariam propriedades de sua família no Maranhão. As investigações indicam que Juscelino teria direcionado 10 milhões de reais em emendas para obras na cidade de Vitorino Freire, onde sua irmã, Luana Rezende, é prefeita. Essas obras teriam favorecido diretamente áreas próximas às propriedades da família. A Polícia Federal indiciou o ministro por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em resposta, Juscelino Filho afirmou que a investigação possui motivação política e que sua atuação sempre foi pautada pela ética e transparência. Ele criticou a condução do inquérito, comparando-a aos métodos da Operação Lava Jato, e expressou confiança na imparcialidade do Poder Judiciário para comprovar sua inocência. O caso segue agora para a análise do Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Flávio Dino, que decidirá sobre o prosseguimento da denúncia. Repórter Brasil News. O governo federal apresentou uma nova versão da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, incorporando mudanças após críticas de governadores e prefeitos. Entre as principais alterações, destaca-se a inclusão das guardas municipais como instituições de natureza civil, autorizadas a atuar na segurança urbana e realizar policiamento ostensivo e comunitário, sem sobrepor-se às funções das polícias civil e militar. Além disso, a proposta mantém separados o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, atendendo a demandas de gestores estaduais e municipais, e prevê uma maior integração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios na formulação e execução de políticas de segurança. Outro ponto relevante da PEC é a ampliação das atribuições da Polícia Federal, permitindo sua atuação em crimes ambientais e contra organizações criminosas e milícias com repercussão interestadual. A proposta também busca conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018. Após a entrega do texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o trâmite legislativo prevê análise pela Comissão de Constituição e Justiça, seguida por debates em comissão especial e votação no plenário, antes de seguir para o Senado Federal. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. No último sábado, 5 de abril de 2025, o piloto de Fórmula 1600 Eduardo Imamura, de 35 anos, faleceu em um acidente de trânsito na rodovia Transbrasiliana na BR-153, em Marília, São Paulo. Ele dirigia uma caminhonete no sentido Marília-Lins, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. O impacto fez com que a caminhonete tombasse e fosse arrastada por cerca de 70 metros, saindo da pista. Eduardo morreu no local,
enquanto seu filho Bento, de 7 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Marília, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa da Misericórdia, onde permaneceu internado por 3 dias. Infelizmente, Bento não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de segunda-feira, 7 de abril. A notícia de sua morte foi divulgada nas redes sociais de Eduardo com a mensagem: ele lutou bravamente esses últimos dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado de seu querido pai, Eduardo. Além de Eduardo e Bento, outras 2 pessoas estavam na caminhonete. Uma delas, uma mulher de 38 anos, sofreu lesões graves e continua sob cuidados médicos. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. Repórter Brasil News. Na madrugada de 8 de abril de 2025, um ônibus da empresa Real Expresso, que transportava cerca de 50 passageiros de Goiás para Ribeirão Preto, tombou na MG 233, em Araguari, Minas Gerais, resultando na morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo 2 crianças entre 2 e 4 anos. O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou na rodovia. 10 vítimas faleceram no local, enquanto uma morreu posteriormente no hospital. Além disso, 16 passageiros ficaram feridos e receberam atendimento médico. A Real Expresso expressou profundo pesar pelo ocorrido e afirmou estar colaborando com as autoridades na investigação das causas do acidente. Este trágico evento destaca os persistentes desafios de segurança viária no Brasil, onde mais de 10 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito em 2024. Incidentes semelhantes ocorreram recentemente, como o acidente em fevereiro que vitimou 12 estudantes universitários e outro em dezembro que resultou em 38 mortes. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em discurso na abertura da 29ª FEICOM e da 100ª edição do ENIC, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula afirmou que Trump não pode dar um cavalo de pau no mundo, referindo-se às mudanças abruptas nas relações comerciais internacionais promovidas pelo líder norte-americano. O presidente brasileiro destacou que nenhum país pode ditar regras unilaterais em um cenário global composto por quase 200 nações, todas buscando soberania e harmonia nas relações internacionais. Lula expressou ceticismo quanto ao sucesso das políticas de tarifas externas implementadas por Trump, sugerindo que tais medidas podem não alcançar os resultados desejados. Ele enfatizou a importância do multilateralismo e da cooperação internacional, alertando que ações unilaterais podem prejudicar a estabilidade econômica global. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 9 de abril de 2025, está entrando no ar mais um Info News com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Pessoas que passam mais tempo olhando para telas na cama têm maior probabilidade de relatar insônia e perda de sono, aponta um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil estudantes. A pesquisa revelou que cada hora adicional de exposição a telas foi associada a um aumento de 63% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo total de sono. Apesar disso, os pesquisadores ressaltam que o estudo indica apenas uma correlação, sem comprovar que o uso de telas é a causa direta do problema. Especialistas recomendam evitar o celular antes de dormir, criar uma rotina de sono e praticar atividades relaxantes para melhorar a qualidade do descanso. A pesquisa analisou diferentes tipos de interação com telas e concluiu que não há diferença significativa entre o impacto causado pelas redes sociais e por outras atividades. Isso sugere que o tempo de exposição por si só é o principal fator na piora do sono. Estudos anteriores já indicavam que o hábito de rolar a tela e interagir com o celular antes de dormir pode levar a distúrbios do sono. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte nesta quarta-feira, hoje 9 de abril de 2025. Eu sou Kleber Salles e vamos conferir aqui o que está rolando no mundo da bola, né? Ontem o Arsenal saiu em vantagem na busca por uma vaga na semifinal da Champions League. Na tarde de ontem, né, os Gunners bateram o Real Madrid por 3-0 com 2 golaços de falta de Declan Rice e Mikel Merino, que fechou o marcador, né? Com o resultado, os londrinos vão para o Santiago Bernabéu, podendo perder por até 2 gols de diferença, que avançam na competição. O Real vai precisar de mais uma de suas noites mágicas de Champions para seguir vivo na competição. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte para você nesta quarta-feira. Continue ligado aqui na nossa programação, hein? Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, hoje 9 de abril de 2025. Vamos falar de compra cancelada por erro no site. A Juliana Costa de Maceió comprou um notebook, né, com desconto, mas a loja cancelou dizendo que o preço estava errado. Ela pergunta se pode isso. Olha, Juliana, se o preço estava dentro da média e foi finalizada a compra, o artigo 30 do CDC garante que a oferta deve ser cumprida, tá bom, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E você sabia que a panturrilha é considerada o nosso segundo coração? Além de ajudar na movimentação do corpo, ela também participa na circulação do sangue. Portanto, quando ela contrai, quando você caminha, a panturrilha ajuda o sangue a voltar para o coração e evita que este sangue se acumule nas pernas. A melhor forma de fortalecer a panturrilha é melhorar a circulação das pernas, é fazer aí exercícios físicos regularmente. E se você tem cãibras muito frequentes, atenção, procure um médico, viu? Lembrando, a panturrilha é a principal responsável por bombear o sangue em direção ao coração. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. A OpenAI anunciou que levantará até 40 bilhões de dólares numa nova rodada de investimentos liderada pelo SoftBank Group. Com isso, a criadora do ChatGPT passa a ser avaliada em 300 bilhões de dólares, quase o dobro do valor estimado em outubro. Esse patamar coloca a empresa no nível de gigantes como a SpaceX e a ByteDance, dona do TikTok, que também não estão listadas na Bolsa de Valores. O SoftBank confirmou um aporte inicial de 10 bilhões de dólares em abril e mais 30 bilhões em dezembro. Os recursos serão destinados à pesquisa em inteligência artificial, expansão de infraestrutura e aprimoramento de ferramentas da OpenAI. No entanto, esse investimento depende de uma mudança na estrutura da empresa, que precisa se tornar uma companhia com fins lucrativos até o final do ano. Caso isso não aconteça, o valor total do investimento poderá cair para 20 bilhões de dólares. A inteligência artificial está moldando o futuro da humanidade e essa parceria fortalece nossa visão para desbloquear todo o seu potencial, afirmou o presidente do SoftBank. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais notícias do esporte, ainda falando de Champions League, a Inter de Milão contou com sua excelente defesa para segurar o Bayern de Munique em pleno Allianz Arena. Ontem os italianos venceram por 2-1 com um golaço de Lautaro Martinez no jogo de ida das quartas de final aí da Liga dos Campeões, né? Fratesi fez o outro gol com o Miller descontando. Cani perdeu uma chance incrível que poderia ter mudado os rumos da partida. As duas equipes voltam a se enfrentar na semana que vem no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, às 4h pelo horário de Brasília. Os italianos jogam por um empate em casa. Já os bávaros precisam vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o jogo para a prorrogação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte na sua quarta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre bexiga hiperativa. O médico urologista Dr. Fábio Ortega nos fala o que é e quais os sintomas da bexiga hiperativa. Olá, ouvintes. A bexiga exerce dois papéis fundamentais no corpo humano: armazenar a urina e esvaziá-la quando necessário. Durante a fase de armazenamento, o músculo da bexiga relaxa, enquanto o esfíncter, que é a válvula que segura a urina, retém a urina, fica apertado. Na fase de esvaziamento ocorre o oposto: o músculo da bexiga se contrai e o esfíncter relaxa, permitindo a saída da urina. Tudo isso é controlado pelos nervos que estão ligados ao cérebro. Problemas em qualquer uma dessas partes podem resultar em disfunção da bexiga. No caso da bexiga hiperativa, manifestada com sintoma de urgência miccional, que é o quê? É aquele desejo de repente, ter que sair correndo para o banheiro para urinar. Além desses sintomas, pode ocorrer perda de urina eventual, aumento da frequência para ir urinar. Então, vai lá, faz um pouquinho de urina, espera um tempo, vai depois de um tempo, urina mais um pouquinho. Medo, dá um certo medo de perder urina e por conta disso tem medo de estar longe de banheiro, fica pensando no banheiro o tempo todo. Acordar à noite para urinar também é um outro sintoma importante. Existem muitos problemas que podem dar os sintomas de bexiga hiperativa, desde infecções urinárias, pedra no rim, tumores na bexiga, remédios que você toma, até condições neurológicas como AVC, doença de Parkinson, esclerose múltipla, dentre outras. Se você tiver com esses sintomas, você deve procurar um médico especialista, de preferência um urologista, para a correta avaliação. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. A lei que trata do orçamento para 2025 deverá ser sancionada até esta sexta-feira. A previsão foi anunciada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no último dia 20 de março, com uma previsão de orçamento total de 5,8 trilhões de reais. O teto de despesas sujeitas ao arcabouço fiscal ficou em 2,2 trilhões. O governo tem até o dia 15 para sancionar o texto. A matéria ainda poderá contar com vetos. Segundo Tebet, os técnicos que atuam no Ministério tentam agilizar a finalização, já que algumas políticas públicas dependem da sanção. A matéria prevê um aumento de 11,9 bilhões de reais em despesas com relação ao projeto inicial do governo federal. Entre as áreas mais beneficiadas com o texto aprovado, o destaque é a saúde, que contou com um aumento de 24,4 bilhões. O projeto aprovado também apresenta ajustes em alguns programas sociais, como o Bolsa Família, que sofreu um corte de quase 9 bilhões de reais.
Depois da aprovação do projeto de lei orçamentária anual, o governo baixou um decreto que visa segurar despesas e ganhar tempo para estabelecer o tamanho do congelamento necessário ao cumprimento da meta fiscal de déficit zero nas contas públicas. A ideia do Executivo Federal é restringir 128,4 bilhões de reais de gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios, até maio. Entre junho e novembro está prevista outra contenção de 69,4 bilhões de reais. O decreto apresenta expectativas de dotações para cada órgão até o fim de 2025. Com isso, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, terá como empenhar 161 milhões de reais até maio e 580 milhões até dezembro. Reportagem Marquesan Araújo. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo
construção. Venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor de volta nesta quarta-feira e vamos falar sobre produto novo com defeito no primeiro uso. Olha só, o André Souza de Aracaju, ele comprou um liquidificador novo que queimou no primeiro uso. Ele pergunta se pode exigir troca. Olha, André, claro que sim, viu? Segundo o artigo 18 do CDC, você tem direito à troca imediata se o defeito aparecer logo após a compra, tá bom? Obrigado pela sua participação e exija aí os seus direitos. Lembrando, né? Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Esse foi o Hora do Consumidor, de volta a qualquer momento aqui na nossa programação, hein? Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Já está no ar o nosso Viva Melhor. Cozinhe seus próprios alimentos. A sociedade moderna tem se afastado cada vez mais do hábito básico do nosso dia a dia. Essas mudanças interferem muito na nossa qualidade de vida e, é claro, na maneira como nossa saúde se comporta. O hábito de cozinhar nossas próprias refeições é um desses que tem ficado para trás. Por conta de falta de tempo e das rotinas cada vez mais corridas, temos optado por fazer a grande maioria das nossas refeições fora de casa. E esse hábito, além de nos fazer comer mais do que o esperado, pode aumentar também o consumo de frituras, sódio e conservantes. Então, ao retornar o hábito de cozinhar em casa, mesmo que seja somente na hora do almoço ou do jantar, você é capaz de selecionar melhor seus alimentos, controlar suas porções e prepará-los de maneira mais saudável e natural possível. Sua saúde agradece. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A maioria dos animais que vivem nos lares brasileiros são adotados. É o que mostra um levantamento da Golden Opinion Box. A pesquisa revela que 80% dos tutores adotaram os animais de estimação que cuidam. Em 37% das ocasiões, a adoção ocorreu por meio de pessoas próximas. Em 29%, o resgate ocorreu direto da rua e 21% dos tutores acolheram por meio de ONGs e abrigos. De acordo com o levantamento, o fator familiar é considerado o maior motivador. Isso porque 36% dos entrevistados afirmam que cresceram em famílias com o hábito da adoção. 34% disseram que adotaram porque consideram necessário ter um animal. De todos que adotaram, 90% afirmaram que abrigariam outro animal de forma definitiva no futuro. Entre os desafios apontados, o principal é a adaptação ao novo lar. Além disso, 22% consideram os gastos inesperados. Porém, 41% dos entrevistados declararam não ter dificuldades após a adoção. Metade dos participantes da pesquisa declarou que o fato de ajudar um animal abandonado seria uma razão para adotar. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
governo vai criar um banco de dados com todos os códigos de identificação de celulares no Brasil. A ideia é facilitar a identificação e recuperação de aparelhos roubados no país. A medida será implementada dentro do Programa Celular Seguro, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o banco de dados, a população poderá consultar o número do e-mail de um aparelho para saber se ele foi roubado. Em caso de roubo, será possível atualizar a situação do aparelho para que ele conste na lista como com restrição de uso. Nesta semana teve início uma nova fase do Programa Celular Seguro. Agora, o usuário tem duas opções caso seja vítima de roubo ou furto: o bloqueio total e o modo de recuperação. No modo de bloqueio total, a linha telefônica é completamente desativada, assim como as contas vinculadas às instituições parceiras e o e-mail do aparelho, que é como se fosse um CPF do celular. Nessa situação, se a vítima recuperar o aparelho, ela não pode simplesmente colocar um novo chip. É preciso um processo burocrático para reverter a restrição. Já o modo recuperação permite o bloqueio da linha e das contas sem desativar o e-mail, que então é incluído na lista de restrição. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A maioria dos médicos é a favor de uma prova após a faculdade para exercer a profissão. É o que aponta um estudo realizado pelo Conselho Federal de Medicina. O levantamento avaliou a percepção dos médicos brasileiros sobre a implementação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Para 90% dos participantes, é necessária a aplicação de um teste obrigatório para o exercício da profissão no país. Esse exame seria parecido com o que já ocorre com os advogados, no caso do aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. A criação desse teste para formados em medicina foi proposta por um projeto de lei de 2024. O texto recebeu aprovação na Comissão de Educação e Cultura do Senado em dezembro do ano passado. Agora é analisado na Comissão de Assuntos Sociais. Caso seja aprovado por esse grupo de trabalho, será encaminhado para análise na Câmara. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a pesquisa teve como objetivo nortear as ações da entidade junto ao Congresso Nacional. Para 82% dos participantes, a introdução de um exame de proficiência pode melhorar a qualidade do ensino médico no país. Da Rádio 2, Fabiola Altran. As novas tarifas impostas por Donald Trump a parceiros comerciais dos Estados Unidos têm impactado negativamente os mercados financeiros. As principais bolsas de valores na Europa, na Ásia e nas Américas perderam trilhões de dólares desde que o anúncio da taxação foi feito na semana passada. E a principal preocupação dos analistas internacionais nesse momento é que esse cenário leve o mundo a uma recessão. Alguns países estão tentando negociar com Washington e outros já anunciaram que vão retalhar os Estados Unidos. A China, por exemplo, anunciou tarifas de volta, vai sobretaxar todos os produtos norte-americanos. Além disso, a China restringiu importações de setores importantes. O governo americano se recusa a voltar atrás e, para muitos, a guerra comercial está posta. O principal risco é de inflação, desemprego e estagnação econômica em todo o planeta, incluindo os Estados Unidos. O Goldman Sachs, por exemplo, uma das empresas mais conceituadas em análises financeiras, aumentou as chances de uma estagnação da economia americana no próximo ano para 45%. Já a JP Morgan elevou para 60% as chances de uma recessão global. Antes do anúncio das novas barreiras tarifárias, o risco estimado estava na casa dos 40%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Instagram anuncia nova regra para menores de 16 anos. A Meta, dona da plataforma, assim como do Facebook e WhatsApp,
ampliou as medidas de segurança para adolescentes. Pelas novas regras, quem tem menos de 16 anos vai ficar impedido de usar o recurso Live do Instagram se não tiver permissão dos pais. Também será exigida a autorização para desativar um recurso que desfoca imagens contendo suspeita de nudez em mensagens diretas. As mudanças foram anunciadas pela Meta junto com a extensão do sistema de contas de adolescentes do Instagram para Facebook e Messenger. Essas contas vão ser lançadas a princípio nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. Significa que menores de 16 anos vão precisar de permissão dos pais para alterar configurações. Já os jovens de 16 e 17 anos poderão fazer as alterações de forma independente. Segundo a Meta, contas de adolescentes do Instagram foram usadas por 54 milhões de menores de 18 anos em todo o mundo, com mais de 90% dos jovens de 13 a 15 anos mantendo as restrições padrão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Receita Federal já recebeu mais de 10 milhões de declarações do Imposto de Renda. Isso até às 5 da tarde desta terça-feira. Foram 10.019.498 declarações. O prazo para a entrega do documento começou em 17 de março e segue até 30 de maio, quando devem ser entregues 46.200.000 declarações. Os contribuintes podem acessar o sistema Meu Imposto de Renda para ter acesso mais fácil ao envio e consultar o documento. A plataforma reúne todos os serviços relativos ao tributo. Esse acesso pode ser feito pela página da Receita Federal ou por dispositivos móveis com o uso do aplicativo. É preciso uma conta gov.br nos níveis prata e ouro. A Receita alerta para golpes envolvendo o imposto de renda. O órgão reforça que não envia e-mails ou SMS com links de solicitação de acesso a páginas não oficiais. Além disso, destaca que pendências e informações sobre malha fina devem ser consultadas nos canais oficiais e que todos os serviços são gratuitos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do leite no campo voltou a subir. O produtor recebeu em média R$ 2,77 pelo litro da bebida captada em fevereiro, alta de 3,3% na comparação com janeiro e de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Parte dessa alta, pelo menos, deve ser repassada para o consumidor, o que leva a preços maiores nos supermercados. Os números são de pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP. Normalmente, essa época do ano é marcada por preços menores, uma vez que é período de chuva, o que melhora a qualidade do pasto e faz as vacas produzirem mais. Isso, de fato, tem acontecido em várias partes do país, porém, principalmente em áreas da região sul, que sofreu com o tempo quente e seco, a produção de leite foi bastante prejudicada. Da Rádio 2, Humberto As mulheres ganham quase 21% menos que os homens. A informação consta de um relatório divulgado pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego. De acordo com o levantamento, a diferença salarial foi de 20,9% em 2024 e se manteve estável em relação a 2023, quando elas recebiam 20,7% menos. Porém, há um aumento nesse índice, já que em 2022 essa diferença era de 19,4%. O levantamento foi realizado em mais de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Ao todo, analisou 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais do que no relatório de 2023. No que diz questão a mulheres negras, a diferença de salário é ainda maior, de 52,5% em comparação com homens negros. Nos cargos de alta gestão, que envolvem diretoras e gerentes, a disparidade é grande. Elas ganham
26,8% menos do que os homens. Além disso, mulheres com nível superior recebem 31,5% menos do que os homens com o mesmo nível de escolaridade. No país, as menores desigualdades salariais são registradas nos estados do Acre, Santa Catarina, Paraná, Amapá, São Paulo e Distrito Federal. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Depois da pior seca histórica em 2024, o Brasil deve enfrentar mais uma temporada difícil. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, nosso país tem quase 2.000 cidades em seca atualmente. E como houve uma temporada de chuvas irregular, o cenário de seca mudou de lugar. A situação é menos crítica para a seca no norte, já que estados da Amazônia agora enfrentam enchentes, mas é de alerta no centro-sul do país. São aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados nessa situação. De acordo com especialistas, a seca se agravou nos últimos meses porque em algumas regiões choveu menos do que o esperado no verão, que é considerada a estação chuvosa. Um dos principais pontos de atenção é o Pantanal. O rio Paraguai, que banha o bioma, está em situação considerada extremamente crítica, com níveis abaixo dos registrados em 2023. Outro ponto de atenção é a Bahia. A região, que já é considerada seca, deve enfrentar uma estiagem ainda maior. Além de aumentar o risco de incêndios, a seca pode impactar o abastecimento de água e até de energia no país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Vendas para a Páscoa podem chegar a 5 bilhões e 300 milhões de reais em 2025. Caso se confirme, o número vai superar em quase 30% o desempenho do ano passado. O estudo foi feito pelo Datafolha em parceria com a Abex, entidade que reúne as empresas de cartão de crédito. Praticamente 7 de cada 10 brasileiros devem comprar chocolates ou outros produtos típicos. O carro-chefe será o ovo de Páscoa, o preferido de 64% dos consumidores. Na sequência, vem bombons e trufas e as barras de chocolate. O dado negativo é que o valor médio que cada brasileiro pretende gastar na Páscoa caiu, passou de R$ 156 em 2024 para R$ 146 neste ano. E por mais que o comércio eletrônico esteja em franco crescimento no Brasil, no caso da Páscoa ele está longe de ser a primeira opção. De cada 10 brasileiros, 9 pretendem comprar chocolates ou outros presentes em lojas físicas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois de crescer 15% na safra passada, a produção de algodão deve ter uma pequena alta em 2025 para 3.822.000 toneladas. Projeção da Conab indica que a área de cultivo vai aumentar cerca de 5% e passar de 2 milhões de hectares. Porém, parte do avanço será anulada por um rendimento quase 2% menor, com um clima não tão favorável, na casa de 1,870 por hectare. Já a produção nacional de amendoim no ciclo 24-25 vai crescer nada menos que 60%. A Conab fala em quase 1.180.000 toneladas no total, contra cerca de 730.000 no ciclo anterior. Isso na soma das duas safras. O rendimento deve aumentar 46% para a casa de 4 toneladas e 200, se o clima ajudar, somado a um avanço de 9% da área plantada para quase 280.000 hectares. E o preço do café caiu nos últimos dias. A saca do Arábica foi cotada na casa de R$ 2.400, enquanto o Robusta foi vendido a cerca de R$ 1.500. Muito agente do mercado está em compasso de espera para ter uma noção maior sobre o tamanho da próxima safra, antes de retomar as negociações num ritmo mais forte.
até porque as chuvas de março fizeram bem para os cafezais e trouxeram a esperança de um aumento da oferta, o que pode derrubar os preços lá na frente. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Já ouviu falar na síndrome do pescoço de testo? Talvez você esteja com esse problema. É uma sobrecarga na musculatura e nas articulações vertebrais, geralmente causada pela inclinação constante do pescoço ao mexer no celular, por exemplo. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar, a fisioterapeuta Cristina Cepeda explica o que é essa condição. A síndrome do pescoço de testo é caracterizada por um conjunto de alterações osteomusculares na coluna cervical causada pelo uso excessivo de dispositivos móveis, tablets e laptops, onde o indivíduo permanece por muito tempo numa postura inadequada, principalmente olhando para baixo com o pescoço flexionado, o que gera uma sobrecarga nas articulações da coluna vertebral e nos músculos da região cervical. A especialista esclarece os tipos de problemas que a síndrome de pescoço de testo pode provocar. Peso extra da coluna cervical pode causar vários problemas físicos. As queixas mais comuns são a cervicalgia, que é a dor no pescoço, dor no pescoço e nos ombros, que pode ser uma dor do tipo queimação na região, dor e espasmos musculares na região superior das costas, que essa é uma tensão muscular, dor de cabeça, uma sensação de cansaço, que seria a fadiga muscular, e redução da mobilidade do pescoço, com o indivíduo passa a sentir dificuldade, de realizar os movimentos, então, com a cabeça e pescoço. A fisioterapeuta Cristina Cepeda faz um alerta sobre as consequências a longo prazo. Se não forem tratados, esses problemas físicos podem levar a condições mais graves a longo prazo, como, por exemplo, lesões nos discos vertebrais, degeneração da coluna cervical, problemas de postura corporal, dor crônica no pescoço e nos ombros, e o que vai levar a uma redução então da qualidade de vida e interferir também no bem-estar do indivíduo. A especialista destaca que, entre outros sintomas, estão sensação de formigamento, dormência ou fraqueza nos braços ou mãos. De acordo com Cristina Cepeda, se tudo isso persistir, a recomendação é procurar um especialista. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Brasília é confirmada como a sede da edição 2025 dos Jogos da Juventude. A competição, que deve reunir cerca de 4.000 jovens, será entre os dias 10 e 25 de setembro. A partir desta quinta-feira, cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos vão precisar de visto para entrar no Brasil. Esses turistas terão que solicitar o documento de forma online e pagar uma taxa equivalente a quase R$ 480. O Ministério da Saúde divulga uma lista com 80 municípios classificados como prioritários para ações de combate à dengue. Desse total, 55 estão no estado de São Paulo, seguido de Paraná, Pará, Goiás, Acre e Rio Grande do Norte. 3 brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores da América. O Bahia pega o Nacional do Uruguai, o Flamengo recebe o Central Córdoba e o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño. E o Cruzeiro é o único brasileiro a entrar em campo nesta quarta pela Sul-Americana. O time mineiro recebe o Muxuque Runa, do Equador, também às 9h30 da noite. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte.
Agora 7h55, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, na manhã desta quarta-feira, 9 de abril, ano de 2025. Vamos com as notícias em nível Rio Grande do Norte e Natal, na manhã desta quarta-feira. Parnamirim vai iniciar revisão do plano diretor, diz prefeita. Terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, Parnamirim, deve começar ainda este ano a revisão do seu plano diretor, com o intuito de potencializar diversas áreas da cidade e atualizar a legislação. Aliado a isso, a perspectiva é também modernizar o Código Tributário do município, uma vez que a população da cidade cresceu quase 25%, de acordo com dados do último censo IBGE. As informações foram ditas à Tribuna do Norte pela prefeita da cidade, Nilda Cruz, que fez uma avaliação dos 100 dias de gestão à frente de Parnamirim. Segundo Nilda, o projeto relativo ao plano diretor deverá ser enviado à Câmara nos próximos meses. A perspectiva é fazer amplas discussões acerca das mudanças. Com UPAs superlotadas, pacientes relatam longa espera por atendimento. As unidades de pronto atendimento UPAs da capital têm registrado um aumento na procura por assistência em decorrência de casos suspeitos de viroses e arboviroses, gerando superlotação e longas horas de espera, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Ontem, por exemplo, a reportagem da Tribuna do Norte esteve nas UPAs de Pajuçara e Potengi, ambas na zona norte da cidade, e constatou a situação. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que os casos somados à urgência e emergência têm acarretado em um tempo de espera maior para os pacientes não urgentes, já que o protocolo das unidades segue uma classificação de risco. Adesivos em ônibus de Natal conscientizam sobre o autismo. A Prefeitura do Natal lançou 2 novas iniciativas voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista. O Busão da Inclusão e o Selo Autista a Bordo. As ações integram a campanha Abril Azul, que em 2025 tem como tema É Lindo Ser Amigo. O Busão da Inclusão prevê a adesivação de mais de 300 ônibus com mensagens de conscientização sobre o autismo, além da fixação de cartazes internos em 400 veículos. Semurb faz monitoramento ambiental contínuo em postos de combustíveis de Natal. Na segunda-feira, dia 8, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, fez mais uma vistoria técnica em um posto de combustíveis localizado no bairro do Alecrim, na zona leste de Natal, como parte de uma série de ações que vêm sendo executadas desde 2010. As vistorias têm como foco a prevenção e o controle de contaminações ambientais decorrentes do uso e armazenamento de derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel. O serviço é realizado pelo Grupo de Trabalho do Programa de Gestão de Áreas Contaminadas da Semurb. Durante a vistoria foram feitas sondagens e coleta de amostras em 3 pontos do solo e em 7 poços de monitoramento do local, que passarão por testes para verificar a presença de substâncias benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. Os resultados devem estar disponíveis em até 30 dias. Além da coleta de amostras, também são checados documentos como alvarás, licenças e suas condicionantes. A equipe técnica ainda verifica em loco o funcionamento dos sistemas de contenção de vazamentos, drenagem oleosa e destinação correta de resíduos. Prefeitura do Natal discute novo projeto para a Praça Árvore de Mirassol. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, se reuniu na tarde da última segunda-feira, dia 7, com secretários do Trabalho e Assistência Social, Centas, Nina Souza, e de Serviço Urbano Censur, Felipe Alves, para discutir o novo projeto para a Praça da Árvore de Mirassol. Com a reunião dos dois, a proposta prevê a modernização do espaço com melhorias na estrutura do comércio local, visando oferecer um ambiente mais inovador e atrativo para os artesãos. Agora vamos para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje, para você conferir aqui no nosso Jornal Maricampo. É de sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite com pouca nebulosidade. A mínima para hoje 25,
e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 65% e a máxima 94%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Está um pouquinho quente, né? E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17 horas e 22 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h03 e a seguinte pré-mar será às 14 horas e 19 minutos. A primeira baixa-mar será daqui a pouco, às 8 horas e 7 minutos, e a seguinte baixa-mar às 20 horas e 26 minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 2 horas e 23 minutos. Teremos 12 horas de sol, o trânsito solar é às 11 horas e 22 minutos. Você conferiu previsão do tempo e ainda Tábua de Marés aqui no nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Mas agora está na hora de encerrar a nossa programação e, claro, já trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal para experimentarmos nesta manhã maravilhosa dentro do nosso Jornal Maricampo. Vamos lá? Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí. E, claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Cariane Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o nosso amigo Guedes, o homem do kit da construção hoje, o cafezinho dele, oferecendo aí para Gorete e o seu filhão, o Gunter, sopa de feijão só para fazer inveja a Marcos Brito e ovos cozido e pão nesta manhã. Que é isso? O homem colocou sopa que realmente no prato fundo, ó. Prato raso nem pensar, né? Prato fundo.
Seu Guedes é chegado uma sopinha, né? Cuidado, Gunter. A sopa tá quente demais, Gunter. Que isso? Eita! O Marcos Brito quer sopa de feijão também, viu? Ovos cozidos e pão. Tem que ser no prato fundo pro meu amigo Marcos Brito. É ou não é, Marcos? É. Ele gosta, viu, de uma sopinha. Olha a sopa, Marcos Brito. Brito, Brito, Brito. Ô, seu Guedes, vocês são demais, hein? Essa é a turma do barulho, viu? Pode ter certeza. Vamos para o pensamento do dia nesta manhã de quarta-feira. E o pensamento do dia diz o seguinte: tudo na vida é uma questão de escolha. O ódio pesa, o amor liberta, a mentira constrói, a verdade ilumina, chorar alivia, mas sorrir aquece a alma. Cada caminho tem seu reflexo, cada palavra seu oposto. A negatividade te prende enquanto a positividade empurra para a frente. Afinal das contas, bem e mal são dois lados da mesma moeda. E você é quem decide qual brilha. Escolha o que faz sua alma respirar em paz. A vida é curta demais para caminhar nas sombras quando o sol está logo ali. Que nunca te falte a luz da fé nos teus caminhos, a força do amor no teu coração e as bênçãos de Deus na sua vida. Forte abraço a todos. Amanhã nos encontraremos a partir das 7 da manhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.